Aglomerando-se, porém, muitos milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Pois tudo o que dissestes no escuro será ouvido em plena luz, e o que falastes sussurrando em casa será proclamado dos telhados. Santo Deus, concede-nos um coração humilde, um coração quebrantado para receber a Tua palavra e para que acatemos, Santo Deus, essa advertência tão séria que Tu nos fazes por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O Senhor Jesus, se os irmãos lerem o capítulo 11, ele, do verso 37 ao verso 54, segundo o registro de Lucas, ele está se dirigindo aos fariseus, aos escribas, aos doutores da lei. E ele diz uma palavra muito dura. Ele fora convidado para almoçar na casa de um fariseu e ele aceita, embora na casa do convidado, o Senhor Jesus dizia a verdade em amor. O Senhor tinha uma palavra objetiva, verdadeira, não era uma palavra popular, não era uma palavra agradável, e todos os comentaristas são unânimes em admitir a ousadia de Jesus, pelo fato de estar dentro da casa de um fariseu com outros, e repreendê-los e confrontá-los como ele fez. E quando ele acaba de fazer esta confrontação, diz o verso 54, armando-lhe ciladas, a fim de o apanharem em alguma coisa que dissesse. Eles se voltaram com mais fúria ainda contra o Senhor. O resultado não foi quebrantamento, foi uma reação ainda mais furiosa. E então, o verso 12, capítulo 12, nos diz que houve um aglomeramento muito grande, milhares de pessoas. Eram tantas pessoas a ponto de atropelarem umas às outras para ouvir Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Um povo sedento, um povo faminto de ouvir a verdade divina. E Jesus, meus irmãos, não dizia o que as pessoas queriam ouvir, mas aquilo que elas precisavam ouvir. E esse tem que ser o compromisso da igreja. Esse é o compromisso da pregação, expor a verdade de Deus. Porque, meus irmãos, se perguntarmos às pessoas o que elas gostariam de ouvir, com o que elas simpatizam, nós, de fato, vamos transformar o púlpito em autoajuda, e nós vamos, então, florear o Evangelho para que as pessoas se sintam bem. E a missão da igreja não era fazer as pessoas se sentirem bem e irem para o inferno assim, mas confrontá-las com a verdade para que haja arrependimento na esperança da vida eterna. Jesus, então, primeiro diz o texto, os irmãos podem observar que apesar de uma multidão como a que havia se aglomerado, Jesus começou a dizer primeiro aos discípulos. Ele se dirige aos seus seguidores e ele faz a seguinte advertência: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Cuidado.
É uma advertência. Ele havia acabado de confrontá-los. A reação deles foi enérgica, foi forte, uma reação realmente de grande oposição. Os irmãos vão perceber no culto da noite, porque nós já começamos no domingo passado a expor os versos 4 e 5, que os discípulos encontrarão, ou seja, a igreja, dois grandes obstáculos para cumprir a missão. A primeira é a hipocrisia. A igreja nunca cumprirá o seu papel. Os discípulos jamais realizarão a vontade de Deus se adotarem a hipocrisia. Também, a partir do verso 4, o outro grande problema é o medo dos homens das suas ameaças. E então temê-los a ponto de calar-se e não cumprir a missão. E Jesus vai pregar o destemor, deixando claro o poder limitado do mal em nos atingir e o ilimitado poder de Deus, não só de matar, mas como condenar no inferno. Portanto, devemos pregar a palavra e, se o preço for a nossa própria vida, que paguemos esse preço. Mas não deixemos que nem a hipocrisia e nem as ameaças de morte calem a igreja, freiem a igreja. À noite nós vamos trabalhar isso, se Deus assim permitir. A advertência do Senhor, meus irmãos, é para mim, é para você, é para todos nós. A natureza pecaminosa que há dentro de mim, de você e de todos nós, ela gera pessoas hipócritas. A hipocrisia, meus irmãos, é a arte de ocultar a realidade. A hipocrisia, meus irmãos, é a arte de tentar esconder uma vida dupla. A vida dupla é aquela vida que não é única, porque eu sou de um jeito em um lugar, eu sou de outro jeito em outro lugar. Eu tenho valores diferentes quando eu estou na companhia de determinadas pessoas em determinados lugares, em outros lugares eu tenho outros valores. É quando eu prego algo que eu não creio, é quando eu prego algo que eu não vivo, e eu tento fazer com que as pessoas não saibam a realidade, o que realmente eu sou, porque a hipocrisia, ela faz com que a gente consiga esconder. Mas Jesus está dizendo que a hipocrisia, ela é eficaz, a eficácia da hipocrisia é curta, o tempo é limitado, porque Deus é santo, Deus é justo, e sobre a face da terra, sobretudo como Jesus vai dizer no juízo final, Deus fará com que tudo venha à tona. Tudo que está no fundo do lago, um dia vai subir, virá à tona, chegará à superfície. Tudo que está escondido em trevas virá à luz. Então, meus irmãos, a verdade será nua, clara e patente. Isso pode acontecer já, agora, sobre a face da terra, ou talvez somente no juízo final, mas acontecerá. Então Jesus está nos dizendo para que nós tomemos cuidado com a hipocrisia. Eu devo ser Jorge Max em casa, eu devo ser Jorge Max na igreja, eu devo ser Jorge Max onde quer que os meus pés forem colocados, eu devo ser o mesmo padrão, os mesmos valores, o mesmo palavreado, a mesma conduta, o mesmo procedimento, integridade. Ser eu mesmo todo o tempo todo, a ponto de que não haja vida dupla. As pessoas venham a dizer, eu desconheço essa pessoa. Eu já citei para os irmãos que o pastor Davi Gomes foi pregar em um culto, e fazendo uma conferência em uma igreja, e um rapaz foi um cantor do culto, ele cantou várias vezes uma linda voz. E à porta, quando ele despedia a congregação, o rapaz também foi levado pelo pastor e ficou ao lado dele para receber os cumprimentos da igreja. E alguém que o conhecia do trabalho disse, aqui você canta tão bonito, mas lá no trabalho você fala tanto palavrão, você conta tanta piada imoral, e o rapaz não sabia onde esconder a sua cara. A hipocrisia, irmãos, é a vida dupla. E o Senhor está dizendo, cuidado,
o pecado que há no meu coração, que há no seu coração, vai nos estimular a sermos diferentes. Mostraremos algo que nós não somos. Certa esposa me disse, depois de saber, de ter sido levada a saber do como seu esposo era fora de casa, ela disse: eu o desconheço. A sensação é que eu estou diante de uma pessoa absolutamente estranha. É um outro homem que eu não conheço. Eu não conhecia esse lado dele. Então era uma surpresa, desagradável, mas uma surpresa. Irmãos, o Senhor está dizendo: cuidado. Nós temos que ter cuidado. Eu tenho que ter cuidado para que eu não pareça aos irmãos um esposo amável, carinhoso, um pai compreensível, e em casa eu sou o inverso. E aí alguém vai morar comigo ou vai vir me observar e vai dizer: isso não é verdade. Irmãos, a hipocrisia é essa arte de tentar esconder a verdade, o que nós de fato somos, e não aquilo que nós queremos que as pessoas pensem que nós somos. Todos somos tentados a isso, todos. Nenhum de nós quer que as pessoas saibam exatamente como nós somos. Temos vergonha, temos medo de rejeição. E às vezes, intencionalmente, nós queremos que as pessoas fiquem ignorantes e nós plantamos falsas pistas. Os irmãos já ouviram falar de pessoas que, para não serem descobertas, plantam falsas pistas? Então, nós podemos passar a viver uma vida assim. E isso, meus irmãos, é muito triste para Deus. E Deus está dizendo: cuidado. Ora, Jesus chamou de fermento. Hoje, eu não cozinho, eu não vou para a cozinha. Mas naquele tempo, todo lar fazia o seu pão. Hoje tem padaria, você tem supermercado. Ninguém mais aqui faz pão caseiro. Talvez um ou outro aqui saiba e goste de fazer, mas a maioria de nós vai para uma padaria. Naquele tempo o pão era feito em casa, os bolos, tudo era feito em casa. Então esse contato com o fermento era diário. E as pessoas que trabalhavam com fermento sabem que a massa, o trigo, tudo que vai na massa, se você botar num prato de uma balança e a quantidade mínima faz pouco volume e pouco peso, fermento, pouco volume e pouco peso, verão como é desproporcional o volume da massa e o peso e do fermento. Mas o fermento, de uma maneira insidiosa, ele penetra na massa e ele vai fermentando, levedando, e ele consegue fazer com que toda a massa receba a sua influência. Por isso, Jesus chamou de o fermento dos fariseus, porque o pecado, meus irmãos, na nossa vida, aparentemente inocente, ele produz em nós um estrago muito grande. Você não percebe, é como um fermento. Você diz: é pequeno, é insignificante, é desproporcional, eu posso tolerar. Irmãos, nós não devemos tolerar pecado na nossa vida. Eu devo lutar com os meus pecados. Eu não posso tolerar nem sequer uma pequena mentira, uma mentira que eu diga assim, não prejudica ninguém, é algo assim, é uma mentira branca. Tem pessoas que falam: não há mentira branca. Irmãos, nas pequenas coisas Jesus disse: quem não é fiel no pouco, não será no muito. Se nas pequenas coisas nós formos infiéis, nas grandes também seremos. O pecado, meus irmãos, ele é como fermento, pequenas doses que nós dizemos assim, não faz mal, mas ele vai fermentando todo o nosso ser. Ele nos atinge integralmente, e quando abrimos os olhos, já estamos tão contaminados, que para muitos não resta, muitas vezes, saída. Também, o fermento dos fariseus pode significar, além do estrago que pequenos deslizes meus, seus, nossos, podem fazer com o nosso caráter e a nossa conduta. A hipocrisia é como fermento, parece pequeno, mas se alastra e faz um grande estrago.
Jesus, irmãos, está nos ensinando a sermos pessoas íntegras, pessoas de uma única vida. Na verdade, nós somos pecadores, nós pecamos, e nenhum de nós tem que sair e vir aqui no microfone para dizer, olha, eu pequei, eu fiz isso ou eu fiz aquilo. Não, nós temos que nos arrepender, confessar, clamar pela purificação do sangue de Cristo e corrigir a nossa vida. Então não há nenhuma hipocrisia nisso, porque quem aqui não peca? Alguém aqui que não peca? A hipocrisia, meus irmãos, é nós nos deleitarmos no que é errado, termos uma vida no erro, no pecado, no entanto, queremos nos apresentar aos outros de uma outra maneira. Queremos que as pessoas nos vejam de outra maneira. Isso é hipocrisia. Então, pecado é próprio do pecador, mas o pecador salvo, o Espírito Santo entristece, e ele sente a falta divina, e ele se arrepende. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com isso, temos que nos vigiar, temos que exercer disciplina. Os irmãos observem no capítulo 11 de Lucas 37, quando Jesus terminou de falar, um fariseu o convidou para vir comer com ele, e entrando Jesus, sentou-se à mesa. O fariseu admirou-se, vendo que ele não se lavara antes de comer. E o Senhor lhe disse, vós os fariseus limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de cobiça e maldade. Loucos, quem fez o exterior, não fez também o interior? Sim, o mesmo Criador do corpo é o Criador da alma, do espírito, do coração, do mundo interior. Ora, se o homem tem seu ser exterior, seu corpo, e seu ser interior, a sua alma, e se o Criador é o mesmo, eu não posso só me preocupar com tomar banho, com sabonete cheiroso, colocar perfume, desodorante, escovar os dentes, cuidar do exterior, limpá-lo, asseá-lo, e deixar o interior com maldade e cobiça. É uma loucura pensar que Deus só se importa se eu tomo banho. Na verdade, eu tomo banho, eu ponho desodorante, porque ninguém quer ficar mal cheiroso ao lado de ninguém. Nós não queremos que as pessoas saiam do nosso meio, saiam de perto de nós. Nós queremos que elas continuem agradáveis do nosso lado, e nós também, a sensação de limpeza. Mas o que o Senhor está dizendo, fariseu, vocês são loucos. E isso é hipocrisia, porque vocês são profundamente disciplinados. Vocês vigiam cada palavra que sai da boca. Ninguém pega vocês com um palavrão na boca. Vocês não andam com qualquer pessoa. Dize-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Não, vocês evitam a aparência do mal, mas vocês não evitam o mal. Vocês sabem evitar muito bem a aparência dele. Vocês, a conduta de vocês, quando estão em público, é absolutamente correta. Vocês zelam por isso, mas vocês não zelam pelo conteúdo do coração, da imaginação, dos pensamentos, dos desejos, dos sentimentos. Ele diz, louco, o mesmo Deus que fez o corpo fez a alma, e o mesmo Deus que quer um corpo limpo, quer um coração limpo também. Então, o Senhor está falando sobre a hipocrisia de pessoas, meus irmãos, que, em nome de Deus e para aparentar piedade, se apresentam como consagradas, como santas, mas interiormente há uma podridão muito grande. E Jesus está dizendo, é loucura tomar banho, assear o corpo e deixar a alma suja, fedendo. É loucura isso. E é isso que Jesus está dizendo. Cuidado com o fermento dos fariseus, é a hipocrisia. Ora, nós estamos na presença divina. Deus conhece o nosso coração, cada sentimento, cada pensamento, cada angústia, cada desejo, cada olhar, meu Deus sabe. Irmãos, é uma luta muito grande para manter o coração puro.
Está escrito no livro de Gênesis que a imaginação dos pensamentos, do coração dos homens era todo o tempo mal. Os irmãos observaram a imaginação que brota do pensamento, que brota do coração do homem, era continuamente má. E Deus disse: eu vou destruir a humanidade, e Ele mandou o dilúvio. Está escrito em Jeremias que não há nada mais corrupto e enganoso do que o meu coração, do que o seu coração. A natureza pecaminosa, irregenerada, inconversa, ainda está dentro de mim. Por isso, podem brotar no meu coração desejos tão impuros e desonestos e corruptos quanto de qualquer ímpio. A diferença é que o Santo Espírito habita em nós, e Deus nos deu uma nova natureza, e nós não devemos acatar isso no nosso coração. A luta, meus irmãos, é todo o tempo. Agora, saibamos de uma coisa: existe um campo de batalha onde se vence e aonde se perde. Quando eu perco a batalha dentro do meu coração, em breve eu perderei a batalha fora do coração. O lugar da vitória é o coração. Se eu lutar por pureza do coração, eu não vou ter um comportamento impuro. É o campo de batalha. Os irmãos já foram no aeroporto e já viram a torre de comando. Ali é o cérebro. Todo avião que decola, que pousa, ali. Se algum homem, se algum terrorista tomar a torre de comando, ele comanda todo o aeroporto. É o nosso coração. Se Deus governar o nosso coração, meus irmãos, então tudo mais estará sob o controle dele. O tráfego, o que é que pousa e o que é que decola. Foi Agostinho, citado por Lutero e por tantos outros, que disse: eu posso impedir um pássaro de pousar na minha cabeça, montar um ninho e colocar os ovos e chocar os ovos. Eu não posso impedir que ele voe sobre a minha cabeça. Lutero, Agostinho queriam dizer: os pensamentos vêm. Existe uma fonte pecaminosa dentro de nós, mas eu posso impedir que esse passarinho que voou na minha cabeça pouse na minha cabeça, faça um ninho na minha cabeça, ponha ovos na minha cabeça e choque esses ovos, para que outros pensamentos venham. Então, isso está ensinando o quê, meus irmãos? Que nós temos que tomar cuidado. Isso é para mim, é para você, meus irmãos. Nós temos que tomar cuidado com a hipocrisia. Sabe por quê? Porque a hipocrisia, ela tem um tempo curto, porque Deus soberanamente fará com que a verdade sempre seja revelada. Ele disse: nada há encoberto ou escondido que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Tudo agora, parcialmente, mas no dia do juízo final, tudo virá à tona. Quando nós lemos a Bíblia e nós pensamos de Deus anotando num livro os nossos erros, nós ficamos com uma figura, bastante ultrapassada. Mas hoje, quando a humanidade construiu chips tão minúsculos e com capacidade de armazenar inúmeras informações, os irmãos podem saber que nesse cérebro que Deus nos deu, existe um chip, uma memória. E quando Deus plugar essa memória lá no servidor celestial, então, meus irmãos, tudo que eu pensei, tudo que eu senti, tudo que eu falei, tudo isso, meus irmãos, virá à tona. E então vem a pergunta: quem não é pecador? Aqueles que passam a vida dizendo: Deus é injusto quando manda as pessoas para o inferno. Por quê? Eu nunca fiz nada de errado. Nesse dia, meus irmãos, quando Deus rebobinar esse HD, quando Ele puxar para o início, Ele mandar rodar, quem se atreverá a dizer: Deus é injusto, eu não devo ir para o inferno? Quem? Ninguém, meus irmãos. Eu já vou ver com os irmãos algumas passagens. Ele diz: pois tudo o que dissestes no escuro será ouvido em plena luz. Você está falando, é lá no escuro, ninguém está vendo. Mas um dia isso virá à plena luz. Tudo o que falares sussurrando, baixinho,
ao pé do ouvido, dentro de casa, será proclamado dos telhados, vai para a televisão. Então, o que o Senhor está dizendo é: a hipocrisia tem uma curta duração. Deus fará com que as coisas venham à tona. O dia do juízo final, daqui a pouco nós vamos ver, ele será um dia de revelação. E tudo será chamado à tona, tudo vai brotar. Eu sou um pecador, eu vou prestar contas a Deus, os irmãos também. Por isso, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Não vamos continuar no pecado, simplesmente pensando: eu tenho conseguido me livrar das consequências. Deus pode um dia dizer: não vai mais se livrar das consequências, vai vir à tona. E então a gente sofre. Meus irmãos, eu não tenho vergonha de dizer para vocês que houve um momento da minha vida que eu cometi um erro, um pecado. E Deus sabe o quanto eu sofri interiormente, por algumas razões. Primeiro, eu passei muito tempo me martirizando, me culpando, me condenando. Por quê? Porque o meu caráter, a minha conduta e todo o meu ministério foi avaliado por algumas pessoas por causa de um único erro, um momento de insanidade, porque o pecado é um momento de insanidade. É um momento de grande rebeldia contra Deus. E eu me sentia tão ofendido, porque eu percebia que muitos passaram a me desconsiderar. E então, o que Deus me mostrou foi: em primeiro lugar, você pecou, e você deu munição para as pessoas falarem de você. Então, você vai amargar essas consequências. Número 2, o tempo. Você terá que ter paciência, porque o tempo vai passar. E quem realmente vive no pecado, quem realmente vive na desobediência, não terá a bênção de Deus. Como nunca foi, graças ao Senhor, o meu caso, o Senhor depois, e até os dias de hoje, tem me abençoado tanto. E o tempo tem mostrado que uma vida não pode ser avaliada por um ato, um momento de fraqueza, de rebeldia e de insanidade. E também Deus me mostrou e me confortou dizendo que o juízo final, quando Deus dará o veredito dele a meu respeito, quando ele falar o que ele tem a dizer a meu respeito, todos saberão quem é Jorge Max. Todos saberão quem é você. Todos saberão quem somos cada um de nós. Então, o que nós temos que fazer quando pecamos, meus irmãos, é confessar. Tiago diz, e é claro, a Bíblia toda ensina que o perdão vem de Deus, mas a cura com a confissão. Então, quando a gente se recusa a confessar, a gente não colhe a cura. Eu recebi no gabinete uma pessoa que cometeu um pecado, meus irmãos, há quase 30 anos atrás na sua vida. Ninguém, até aquele presente momento, sabia, a não ser ela e a pessoa com quem ela pecou. Mas enquanto ela não confessou, ela não teve paz. 30 anos depois, e ela chorando, ela disse: só agora eu estou sentindo alívio. Eu sei que Deus perdoa, mas Tiago diz: orai uns pelos outros, confessai para ser descurados. A cura vem com a confissão. Então, meus irmãos, nós não podemos admitir na nossa vida o pecado. Nós não podemos continuar no pecado. Nós não podemos querer ter uma vida dupla. Não podemos. Nós temos que pedir a Deus para sermos um só, onde quer que estivermos, um só na presença de Deus. Por quê? Porque alguns pecados Deus fará com que venham à tona agora, outros não, só no juízo final. Vamos ver algumas coisas. Por exemplo, vamos ver Lucas 15, verso 7. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ora, existem justos que não precisam de arrependimento? Quem não precisa de arrependimento é o quê? Justo. Ele está quite com a lei. É por isso que muita gente diz: eu não preciso ser justificado por Deus. Eu não tenho do que me arrepender. Do quê? Paulo, meus irmãos, diz em Filipenses 3
que quanto à lei, ele era irrepreensível, ele se julgava irrepreensível, ou seja, não havia nada na conduta, no caráter de Paulo, passível de repreensão. Mas quando Jesus diz no Sermão do Monte, que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entraremos no céu. Ou seja, a justiça que Paulo dizia ser irrepreensível, era aquela justiça que se conformava apenas exteriormente aos mandamentos de Deus, apenas. Então Paulo realmente nunca tinha matado, nunca tinha roubado, nunca tinha adulterado. E dentro do coração dele, será que nunca? Então, tem gente que se considera justa, ou seja, não tem nada do que me arrepender, portanto não preciso ser justificado. Mas Jesus não veio por esses que pensam assim. Então, a justiça dos fariseus que Jesus está condenando, que gera hipocrisia, é pensar que justo é aquele que externamente está de acordo com o padrão de Deus, mas ele esquece o interior. Ele não entende que o padrão de Deus não é só para a conduta, é para o coração. Deus não quer o adultério no coração, Deus não quer o ódio no coração, Deus não quer que eu mate no coração, que eu cobice no coração, é lá. Então, se é lá, a nossa justiça não pode ser externa, tem que ser interna. E nós não temos, porque Deus só justifica o justo. Como nós não temos essa justiça interna, para sobre ela Deus nos declarar inocentes, Deus nos outorga graciosamente a justiça do seu Filho, e sobre esse mérito, esse caráter, essa retidão de Cristo, Ele nos declara inocentes e absolvidos na sua presença. Não é maravilhosa a justificação? Deus justificar pecadores? Isso é a graça. Agora os irmãos observem em Romanos, capítulo 2, verso de número 16. Paulo está expondo a verdade de que Deus gravou, Deus escreveu não duas leis, Ele escreveu uma única lei em dois lugares diferentes, uma em tábuas de pedra, mas outra na natureza moral do homem. Então, ele diz no verso 16 assim: isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Segundo o evangelho de Paulo, que é o evangelho de Jesus Cristo, Deus julgará os pensamentos secretos de todos dos homens. Aqueles pensamentos que ninguém tem acesso serão julgados por Deus. Ora, Deus não está preocupado só com a minha conduta externa. Os meus pensamentos secretos, é secreto, Dalimar não sabe, meu filho não sabe, meu pai, ninguém, é secreto, só eu sei, mas Deus sabe, e isso será julgado. Os irmãos querem ver 1 Coríntios 4, verso 5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Deus, meus irmãos, trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas Ele também revelará os motivos dos corações, pensamentos secretos. Quais motivos? Os do coração. Deus sabe por que eu fiz isso, Deus sabe por que você fez. Irmãos, quando a gente peca, é pecado, mas os irmãos sabem que tem algumas coisas que podem atenuar a nossa culpa. Não significa que a culpa deixa de existir e que não houve pecado, houve. Eu recebi certa vez um irmão que me disse: pastor, eu vim aqui lhe pedir ajuda, porque eu estou à beira do adultério. Por quê? Porque a minha esposa, ela simplesmente, porque jejua, ora e quer uma vida de consagração, ela despreza a vida sexual. E porque ela despreza a vida sexual, ela me impõe um jejum que eu sou obrigado a aceitar. E eu vivo à beira do adultério. Meus irmãos, se ele
cometeu ou vier a cometer, ele terá pecado diante de Deus, terá culpa diante disso, mas esse fator, meus irmãos, contribuiu, ou poderia ser um fator de contribuição. Não estou defendendo o pecado, não. Eu só estou dizendo, meus irmãos, que os motivos do coração, às vezes uma pessoa rouba e você não sabe porquê, e quando você vai descobrir os motivos daquela pessoa, nada justifica um erro. Mas quando você conhece os motivos, você releva um pouco mais. Você cuida com mais carinho na sua maneira de arbitrar sobre aquilo ali. Então, os motivos dos corações, Deus sabe, Deus conhece os nossos motivos. Os irmãos querem ver um outro texto? 1 Timóteo 5, 24, Paulo escreve para o pastor Timóteo assim: os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados. Os de outros são descobertos depois. O que ele está dizendo? Por causa da sabedoria de Deus e da soberania de Deus, alguns pecados, eles vêm à tona, Deus os traz à tona, outros só serão julgados no dia do juízo final. Deus é soberano. 2 Timóteo 3:4, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, apenas a aparência, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Ou seja, existe aparência de religiosidade. Na Bíblia, versão Almeida, século 21, tem um asterístico, e os irmãos, se forem lá embaixo na nota de rodapé, está escrito ou piedade, aparência de piedade, uma aparência piedosa, mas, diz o texto bíblico, rejeitando-lhe o poder da piedade é rejeitado. Então, meus irmãos, o Senhor que nos ama, Ele está dizendo para os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. A palavra fariseu significa santo. O farisaísmo foi um lindo movimento que começou antes do nascimento de Cristo, muito antes, de judeus inconformados com a imoralidade, com a injustiça e a corrupção dos próprios conterrâneos, e fundaram um movimento de santidade, fundaram um movimento de vida pura, de busca do Deus Altíssimo para viver uma vida santa e consagrada. Esse lindo movimento que começou, ele acabou no legalismo, tentando se salvar através da lei, e acabou na hipocrisia. Santidade é conformar-se apenas externamente com a lei de Deus e não internamente. Então, um lindo movimento que começou, se desvirtuou. Tentaram se salvar através do cumprimento da lei, e o que é pior, apenas de um cumprimento externo da lei e não interno da lei. Então, o farisaísmo, que para nós hoje já adquiriu uma conotação pejorativa, ninguém mais lembra quando se diz fulano é fariseu, ninguém mais lembra que isso deveria nos fazer pensar em santidade, não é verdade? A palavra fariseu para nós já significa o quê? Hipócrita, uma pessoa dupla, de vida dupla. Vejam como um lindo movimento descambou. Então, cuidado, eu tenho que tomar cuidado. Meus irmãos, se eu quiser manter a minha popularidade, se eu quiser manter o agrado, eu quero agradar, então eu vou vigiar cada palavra que eu falo, a minha conduta na rua, ninguém conseguirá pegar nada em mim, porque eu vigiarei tremendamente, porque não quero ser pego em falta. Mas dentro de mim, eu admito tanta coisa.